Vamos fazer uma reflexão hoje no texto de Gênesis 28. Abra comigo então a sua Bíblia, em Gênesis 28. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19, ter um tempinho aqui para discorrermos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Em seguida, vamos orar. Hoje o nosso culto de oração é de levarmos os nossos pedidos, as nossas súplicas ao nosso Deus. Quem achou, dá um glória. Teve um crente aqui que achou. Quem achou, dá dois glória agora. Glória, glória, é isso aí, glória a Deus. Jacó, ele participou, ele concordou, na verdade, em participar de um plano muito mirabolante de sua mãe, um plano muito falacioso que Rebeca fez ali para que Jacó, seu filho preferido, pegasse a bênção que era para Esaú, que pertencia a Esaú, que era seu irmão mais velho. Então nós vamos ver que Jacó, ele participa conscientemente dessa estratégia de Rebeca. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós também caímos nessas ciladas, quantas vezes nós também participamos de alguma tramóia, de algum plano, que não é um plano necessariamente, uma situação necessariamente legal de participarmos, mas muitas vezes nós acabamos caindo em algumas tramóias aí que o mundo nos oferece, não é verdade? Seja num convite que nós não deveríamos aceitar e acabamos aceitando, seja numa decisão que nós não deveríamos tomar e acabamos tomando, seja indo em alguns lugares que nós não deveríamos ir, mas acabamos indo, e por aí vai, São decisões que muitas vezes o mundo nos oferece algumas oportunidades e muitas vezes nós acabamos caindo nessas ciladas, Muitas vezes nós somos até enganados, isso é verdade. Mas muitas vezes nós cometemos alguns erros conscientemente. Às vezes a gente faz o que não deveria fazer deliberadamente, sabendo que não estamos fazendo, por vontade própria. Jacó é um caso. Quando Rebeca chama ele, vai lá, prepara ali um cozido e tal, vou fazer aqui um cozido, enquanto isso você vai ali, põe umas vestes de animal, de pelo, assim, tal, se disfarça todo de Esaú e vai lá e pega a bênção do seu irmão. Ele foi lá sabendo o que ele estava fazendo, ele não estava inocente nesta situação. Então, ele acaba caindo nessa daí e a gente vai ver que essas decisões que ele e Rebeca tomaram vão implicar para o resto da sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Rebeca, preocupada com a integridade do seu filho, porque uma vez então que Jacó recebe a bênção de Esaú no lugar de Esaú, Esaú se enfurece, Esaú berra de raiva, de ódio, porque Jacó levou a sua bênção. E aí ele pensa, na hora que meu pai morreu, eu pego meu irmão. Mas não tenha dúvida que a minha vingança terá sabor de mel. Ele fala mais ou menos assim, contextualizando, Então, Rebeca ouvindo, notando isso, que Esaú está tramando alguma coisa, o que ela faz? Agora ela vai também armar outra estratégia para que Jacó saia de perto do seu irmão para não correr risco de morrer. E aí o que ela faz? Ela chega em Isaac, olha, está na hora do meu filhinho Jacó arrumar uma esposa. E não é certo ele se casar com essas cananeus que estão por aqui. Vamos dar um jeitinho aí de mandar ele arrumar alguém na nossa família, para que ele possa ter uma esposa. E aí então, Isaac, mais do que rápido, o que faz? Não, vamos mandar ele lá para a casa de Labão. Vamos mandá-lo para a casa de Labão, lá ele vai arrumar alguém e tal, e vai dar tudo certo. E aí a gente vê aí o decorrer do texto. Bom, Rebeca e Jacó talvez tenham acreditado que com isso os seus problemas acabariam, mas não acabaram. Aí eu li uma frase hoje que me encaixou muito bem nisso daí. A emenda saiu pior que o soneto. Vocês já ouviram falar nisso?
a emenda saiu pior que o soneto. Aí eu quis saber o que é o soneto. O soneto é uma poesia, uma pequena poesia. E sabe o que acontece? Sabe de onde que surgiu essa história? Um jovem, um pequeno poeta, um jovem poeta, aprendiz de poeta, foi a um grande poeta português de nome de Manuel Maria Barbosa de Bocage. Entregou-lhe uma pequena poesia e pediu para que ele conferisse. E se tivesse algum erro, que ele marcasse com uma pequena cruzinha. Quando o grande poeta olhou para aquela poesia, para aquele soneto, ele viu tanto erro, mas ele viu tanta coisa errada, que ele falou assim: meu, não vou nem marcar nada, para não desanimar o menino, e devolveu então a sua pequena poesia. Quando o jovem olhou aquilo e viu que não havia erro, então ele se achou: nossa, eu sou o cara. Se achou a última bolachinha do pacote, não é isso? E uma hora conversando com esse grande poeta, ele começou a falar: eu sou isso, eu sou o cara. E aí, o poeta, né? E ele falava se esperando que o grande poeta o elogiasse, né, enchesse ele de elogios. Só que o poeta olhou para ele e disse assim: olha, vou te falar uma coisa. O seu poema, ele estava tão ruim, tão cheio de defeito, que se eu fosse marcar tudo, a emenda iria sair pior que o soneto. Então, por isso que eu te devolvi assim. O que está acontecendo aqui nessa história? Muitas situações das nossas vidas, nós tentamos fazer consertos e remendos, quando na verdade nós precisamos mudar a nossa postura. Se Jacó ali houvesse cometido esse primeiro erro, mas caído em si, se arrependido e mudado de postura, ele não teria precisado sair correndo da sua cidade lá para a casa de Labão. Jacó achava que tudo devia mudar em sua vida e por isso não hesitou e fugiu rapidamente para a casa de Labão. E junto com ele foram os seus problemas, não teve jeito. Então, queridos irmãos, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Que não adianta nós fugirmos das regiões, não adianta a gente mudar de casa, de lar, de lugar, não adianta a gente mudar de nada, porque os problemas vão nos perseguir. Mas em determinadas situações na nossa vida, nós precisamos mudar de situação, nós precisamos mudar de postura, nós precisamos de uma transformação na nossa vida. Então vamos orar e depois nós vamos ler esse texto. Senhor, fala conosco através da sua santa e bendita palavra. Que nós possamos, ó Deus, entender e refletir sobre o que o Senhor tem para nós nesta noite. E que possamos colocar todos os nossos desejos, os nossos planos aos pés do Senhor. Essa oração eu faço no nome de Jesus. Amém. Versículo 10, capítulo 28 de Gênesis. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor que disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Cheio de temor, ele disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó então levantou-se de manhã bem cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Nós vamos ver então que após toda essa bagunça, esses dois episódios que acontecem na vida de Jacó, ele vai ter então que sair da sua cidade, Bérseba, e vai até Padã Arã,
na casa onde estão seus parentes, o filho do seu tio Labão e a sua família. E nós vemos que esse percurso de Bérseba até Harã era em torno de 750 quilômetros, aproximadamente uns 30 dias de viagem, né? Entre 20 e 30 dias de viagem. Tempo, então, não faltou para Jacó pensar na sua vida. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, ele não tinha nenhum tipo de comunicação, a não ser a sua mente e os seus olhos, porque ele podia contemplar o sol, contemplar as estrelas, a noite, o dia, e refletir sobre a sua vida, e refletir que sobre todos os seus problemas, sobre todas as suas atitudes, Deus estava lá, o Deus de seu pai Abraão, do seu pai Isaque, dos seus antepassados, estava lá em cima olhando para ele. Com certeza eu imagino que ele ficou pensando na vida. Ele pensou, poxa vida, eu podia não ter enganado meu irmão por questão da lentilha. Eu podia ter orientado a minha mãe a não fazer aquele guisado enquanto eu me vestia, me transformava em Esaú para enganar meu pai. Eu poderia ter feito tudo isso, mas eu não fiz. E agora eu estou aqui, tendo que sair da minha cidade, deixar a minha família, talvez amigos, colegas, para tentar corrigir um erro que foi cometido muitas vezes sem pensar. Embora, como nós lemos no texto, ele fez sabendo o que ele estava fazendo. Mas eu não consigo imaginar Jacó nesse tempo que ele está viajando, sem pensar em se arrepender dessa ação que ele tomou. Mas ele entendeu uma coisa: onde quer que ele fosse, aonde ele estivesse, seus problemas iriam com ele. Não adiantava mudar de lugar, não adiantava mudar de cidade, não adiantava mudar de nada, se não fosse Jacó mudar a sua vida, mudar a postura da sua vida. Jacó não iria conseguir fugir dele mesmo. Enquanto ele não resolvesse as questões da sua vida, dentro do seu coração, as coisas não seriam mudadas nele. Então ele teve esse tempo. Então no primeiro dia de caminhada, ele caminhou bastante, então cansado, o sol se põe, ele então arruma um lugarzinho nessa cidade chamada Luz, e ali ele pega uma pedra bonitinha, coloca ali como travesseiro e dorme. Aí nós vemos então aqui ele refletindo sobre Deus. Eu acredito que ele deve ter olhado as estrelas, pensa aquela escuridão, uma noite muito escura, com as estrelas brilhando, essas noites são lindas. Eu lembro-me que no começo do ano, quando nós estivemos lá em algumas aldeias indígenas lá em Dourados, não tinha energia elétrica, e quando chegava a noite, assim, o sol ficava muito escuro, e nós ficávamos, né, Alex, lá admirando as estrelas. Que coisa linda, né, a gente poder admirar. Então eu imagino que Jacó ficou admirando ali, e olhando, e ele falou, poxa vida, será que Deus está comigo? Será que depois dessas mancadas todas que eu dei, Deus continua comigo? Até porque alguns pesquisadores, alguns conhecedores do Antigo Testamento comentam que Jacó, neste momento, achava que Deus era um Deus tribal, era um Deus que ficava apenas lá aonde Abraão, aonde Isaque estivesse, né? Então ele começa a refletir e cai no sono e dorme. Jacó, ele conhecia esse Deus, Jacó conhecia o Deus dos seus antepassados, mas ao que parece, Jacó ainda não havia tido uma experiência real e pessoal com Deus. Então refletir sobre as coisas de Deus, refletir sobre Deus, é a melhor coisa que podemos fazer em tempo de angústia, porque Ele nos traz refrigério. Quantas vezes já passamos por situações de ficarmos com medo, de ficarmos preocupados, de entendermos que só o Senhor pode resolver a nossa questão, só o Senhor pode resolver o nosso problema, e quando nós conseguimos realmente refletir sobre Deus, colocar as nossas situações, as nossas súplicas, as nossas ansiedades diante do Senhor, nós sentimos paz, não sentimos? Eu imagino que Jacó, ele começou então a ter esse tempo, ali pensando sobre as coisas de Deus,
E na paz que encheu o seu coração, ele adormeceu. E no que adormece, então, ele tem essa linda experiência com o Senhor. Não importa o que tenhamos feito, o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher e para nos ouvir, para nos ensinar, para nos estruturar, para nos orientar. Jacó que ele está aprendendo que não é fugir de si mesmo que resolverá os seus problemas, mas sim que ele deve correr em direção a Deus. Quando você estiver com alguma situação muito difícil, quando você estiver numa situação muito delicada, não corra de Deus, mas corra para Deus, porque Ele vai entrar providência sobre a sua vida. Se você está chateado com Deus, está decepcionado com Deus, não se afaste dEle, questione Ele, converse com Ele, que você entenderá que o seu problema não foi com Deus, o seu problema foi com você mesmo. Jacó então ele tem uma grande experiência com Deus. Jacó ele tem aquele sonho fantástico que nós vimos nos versículos, a partir do versículo 12, que havia uma escada, que anjos subiam, anjos desciam, e Deus estava lá em cima, à direita, olhando para tudo. Deus está cuidando de tudo. Quando o nosso coração, quando nós temos uma vida transformada, quando nós entendemos que precisamos buscar mais do Senhor, quando nós entendemos que temos uma vida transformada, que é necessário uma mudança de vida, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, Deus se posiciona para cuidar de você. Deus olha lá para baixo, aliás, aqui para baixo, e vê as nossas necessidades, e Ele manda, Ele envia as respostas. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho, e Deus falou a ele sobre as bênçãos que ele iria receber. Olha, peraí, mas ele pisou na bola, e Deus ainda vai abençoar ele. Deus o abençoou porque havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Mas para que ele fosse abençoado, se você continuar a ler a história de Jacó, Jacó foi um homem que transformou, que deixou-se ser transformado por Deus. Jacó ele foi moldado por Deus. Você vê quando ele chega lá na casa do seu tio Labão, ele trabalha 7 anos por Raquel. E aí na hora do vamos ver, na hora que ele encontra-se com ela, está lá quem? Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. E eu fiquei pensando, estava conversando com meu pai sobre isso. Gente, 7 anos é muito tempo. 7 anos é muito tempo. Se nós pensarmos, 365, 4, 8, 12, 16, 20, quase 2.000 e tantos, quase 3.000 dias, pensando nos seus erros, e eu tenho certeza que todos esses dias pensando e se arrependendo. Senhor, perdoe-me porque eu pequei. Senhor, perdoe-me porque pequei. Senhor, perdoe-me porque pequei. A sua vida foi lapidada dia a dia, momento a momento. Ele começou então a buscar aprimorar o seu relacionamento com Deus. A bênção do Senhor veio, não tenho dúvida disso, a Bíblia fala que veio. Mas não veio de uma hora para outra. Jacó precisou ser mudado. O caráter dele foi mudado. O relacionamento com Deus foi mudado. Quando o nosso relacionamento com Deus é sincero, é como se Deus colocasse o céu todinho a nosso favor. Imagina o sonho de Jacó, os anjos subindo e descendo naquela escada, era como se os anjos estivessem, isso é uma especulação, não está na Bíblia. Mas imagine aqui a cena, é como se os anjos estivessem subindo, levando as nossas orações, entregando-as a Deus, Deus entregando aos anjos as bênçãos e os anjos descendo para entregar a nós. É mais ou menos isso. Jacó entendeu que o mais importante do que as bênçãos era o seu relacionamento com Deus. Era conhecer a Deus de perto. E o que ele percebe? Ele percebe que Deus está perto. Deus não estava lá em Bérseba.
Deus estava em Bérseba, mas também estava ali na cidade de Luz, mas também estava em Padã Arã. Deus está em Osasco, Deus está na sua casa, no seu bairro. Deus está aonde você estiver. E Deus está olhando para a sua vida. Deus está ouvindo o seu choro. Deus está vendo cada lágrima que você derrama na presença dEle. Deus está vendo tudo isso, porque Deus está perto. E onde nós achamos que nada dá certo, pode ser o lugar escolhido por Deus para trabalhar na sua vida, para te abençoar. Deus trabalha com as coisas mais improváveis. Deus usa os improváveis. Deus usa da loucura para confundir os sábios. Deus é fenomenal, Deus é sensacional. Deus faz coisas que, por mais que queiramos explicar, jamais conseguiremos, porque Deus faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Basta Ele encontrar um coração aberto para ser mudado, para ser transformado. Por isso que nós precisamos estarmos atentos aos sinais de Deus. Essa experiência de Jacó com Deus mudou a sua história. Ele entendeu que Deus estava com ele. Verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Ele está comigo. E agora eu sei que eu posso ir aonde for, Deus estará comigo. Haverão lutas, haverão dificuldades, haverão perseguições, haverão muitas lutas, mas Deus está com você. Olha o versículo 14 que diz para Jacó, Deus dizendo a Jacó: a tua descendência será como o pó da terra. Tu espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda a tua descendência será abençoada. Olha que coisa linda. Essa é a mesma bênção que Deus deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor, queridos, está sobre você. Deus tem muito mais para você. Basta apenas abrirmos o nosso coração e querermos um relacionamento sincero, um relacionamento franco com Deus. Como eu disse aqui há pouco, se está decepcionado com Deus, converse com Ele. Abra o seu coração diante do Senhor, que Ele vai te trazer a resposta. Você vai entender que o problema não é com Deus, o problema é com você. Outra coisa que Deus diz a Jacó: além de eu te abençoar, eu quero que você saiba que eu estarei com você. Olha o versículo 15: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Se Deus prometeu alguma coisa para você, não se preocupe que Ele vai cumprir. Agora, irmão, só esteja atento, estejamos todos nós, atentos, porque as promessas do Senhor sobre as nossas vidas passam pelo crivo da Bíblia, passam pelo crivo da palavra de Deus. Então, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Não importa o seu passado, não importa quem você foi ou o que você fez, uma vez que você se entregou a Jesus Cristo arrependido dos seus pecados, você nunca mais estará sozinho. Não importa o que aconteceu, não importa quem você foi, o que você fez, o quão escuro, quão sombrio foi o teu passado. Se houve arrependimento, se houve entrega da sua vida a Cristo, você jamais estará sozinho. Problemas no nosso dia a dia sempre existirão, mas o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Quando Jacó acordou e ele percebeu que o Senhor estava naquele lugar, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele começa então a adorar ao Senhor. Ele pega aquele travesseirinho, aliás, ele pega aquela pedra que virou olha a promoção da pedra, até a pedra foi abençoada. Uma pedra virou travesseiro, que por sua vez virou um altar de adoração a Deus. Olha que coisa linda. Em todos os lugares a bênção nos acompanha. Muitas vezes nós é que não percebemos a presença de Deus conosco.
Muitas vezes Deus está falando conosco e nós ignoramos, e nós não percebemos. Às vezes em pequenos gestos, em pequenos sinais. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco por um ato sobrenatural, né? Às vezes nós queremos que Deus, né, venha uma coluna de fogo e diga, né? Juliano, faça isso. Renata, faça aquilo. Quando de repente Deus está usando uma criancinha, quando Deus está usando uma situação no trânsito, quando Deus está usando alguma situação por aí para falar com você. Quando Deus está falando com você através da palavra de Deus, a Bíblia, precisamos estar atentos aos sinais, atentos ao que Deus quer falar conosco. Muitas vezes são em lugares improváveis, né? Mas Deus fala conosco. Foi no caso de Jacó, naquele lugar difícil, que ele recebeu a sua bênção. Mas se você pensa que a maior bênção foi a prosperidade que Jacó viria a ter, você está enganado. Se você pensa que a maior bênção que Jacó poderia ter foi depois, quando estava lá em Labão, trabalhou 7 anos, casou com Lia, trabalhou mais 7, casou com Raquel, ficou podre de rico, teve um monte de filhos, 12 filhos, um monte de mulher, um monte de bens, um monte de animais, um monte de terra, Se você acha que a maior bênção de Jacó foi isso, você caiu do cavalo. Porque a maior bênção na vida de Jacó foi o relacionamento que ele teve com Deus. A partir daí ele começou a andar com Deus. E eu quero dizer para nós aqui nesta noite, e para quem está nos ouvindo nas redes sociais, a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. O restante vem por consequência. Mas eu não quero as bênçãos se eu não puder ter o Senhor perto de mim. Não, eu quero tocar no Senhor. Eu quero poder olhar na face de Cristo e dizer obrigado pela minha salvação. Queridos, nós somos prósperos. Eu vejo aqui neste auditório somente pessoas prósperas. Queridos, nós estamos vivos. Queridos, nós estamos vestidos. Queridos, hoje nós almoçamos. Hoje nós jantamos. Quem não jantou ainda vai poder jantar. Nós temos água para beber, nós temos o ar para respirar, nós temos a presença do Senhor entre nós. Querem maior prosperidade do que essa? O nosso Deus está aqui entre nós, e isso é a maior prosperidade, termos o nosso Deus conosco. A pedra que virou travesseiro tornou-se um altar para o louvor de Deus. Então, como eu disse, não importa quem você era, o que você fez, o que deixou de fazer, faça hoje da sua vida um altar de adoração ao nosso Deus. Entregue os seus problemas a Ele e descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Deixe que os seus problemas, o Senhor possa te ajudar a conduzir. Pare de reclamar, pare de fugir, adore a Deus. Aconteça o que acontecer, e em qualquer situação, apenas busque ao Senhor. E eu encerro esta reflexão dessa noite com o texto de Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Aguarde, descanse no Senhor, porque a bênção do Senhor virá quando você tiver um relacionamento verdadeiro, íntimo e sincero com o nosso Deus. Amém?